Olá para você que nos acompanha, estamos começando mais uma edição do programa Controle Externo. De antemão, você, amigo, amiga, telespectador, telespectadora, já peço escusas, porque a voz do apresentador não está das melhores, mas nós não podemos deixar de estar no ar, trazendo as novidades e aquilo que acontece dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então eu conto com a sua energia aí do outro lado da tela, seja da tela da televisão, da telinha do celular, do seu computador, enfim. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e vamos juntos que a gente consegue chegar em mais uma edição do nosso programa, que, como você já sabe, é transmitido pela Rede Alesp, a quem mando os meus cumprimentos calorosos a todo mundo da Assembleia Legislativa de São Paulo, também transmitido pela Rede TCESP e em nosso canal no YouTube. Você, inclusive, pode conferir tudo o que nós produzimos no YouTube. Tem lá o nosso programa, tem outros conteúdos jornalísticos, mini-documentários, conteúdos institucionais e, claro, às terças-feiras a transmissão ao vivo das câmaras e às quartas-feiras do Pleno no nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Além de lives, cursos, eventos, muita coisa boa que você precisa conhecer se não conhece. Então, se está assistindo a gente no YouTube, não deixe de se inscrever, deixar o like na sua transmissão e compartilhar os nossos conteúdos. E se você, assim como eu, adora podcasts, estamos também na podosfera mundial com o programa Controle Externo no podcast TCESP. Além do nosso conteúdo do podcast TCESP, temos também o Giro TCESP toda sexta-feira com as principais notícias daquilo que aconteceu no nosso tribunal. Bem, dito isso, hoje eu tenho a honra de receber novamente aqui na cadeira do programa Controle Externo um querido amigo, o nosso secretário-diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Germano Fraga Lima. Germano, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, liberar um pedacinho da sua agenda para contar das novidades. Oi, Fernando. Mais do que uma obrigação, é uma satisfação estar aqui. Quero cumprimentar todos que nos assistem, especialmente o pessoal da TV Alesp. Qualquer falha na sua voz, Fernando, é suprida pelo seu carisma e pela competência em tudo aquilo que você faz. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre SDG, sobre tribunal, sobre comunicação, sobre o que você quiser, enfim. Muito bem, obrigado pelo carinho, Germano. Quando a gente trabalha fazendo o que gosta já é muito bom, e se você estiver cercado de boas amizades, como é o nosso caso aqui, a coisa fica muito mais fácil, né? Falei, não, nós vamos gravar, porque é importante. Muito obrigado. Bom, deixa eu apresentar um pouquinho do Germano. Germano Fraga Lima é, como eu disse, nosso secretário-diretor-geral, tem formação na área do Direito pela Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. O Germano teve experiência no setor privado, né? Trabalhou no Banco Noroeste nos anos 80 e logo foi admitido em concurso aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, esse tribunal pós-Constituição, né, Germano, de 88, que você entra aqui justamente nesse ano. E dentro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, uma carreira, né, de conhecimento das várias áreas técnicas do nosso tribunal. Entrou no concurso deste ano, como eu disse, de 88, como auxiliar da fiscalização financeira e passou pela 7ª e pela 4ª DFs, né? Nós temos aqui, para quem não conhece, 10 diretorias de fiscalização na capital e nós temos 20 unidades regionais que também atuam na fiscalização do dinheiro público no interior de São Paulo. Então, nós podemos contar como se fossem 30 diretorias de fiscalização que estão hoje subordinadas ao Germano. Nós temos 2 departamentos superiores, mais a diretoria de contas do governador. A gente vai falar disso. E a UDESP? E a UDESP também. São 34, então, diretorias, né? São 34. A UDESP, que é o input de todas as informações, né, Germano? Exatamente. A auditoria eletrônica do Estado de São Paulo, uma coisa que revolucionou o tribunal, né? Exatamente. E está vivendo aí, e não é uma coisa que foi criada e parou, ela vem vivendo atualizações, as fases, e dependendo de como a necessidade, né, do trabalho e da sociedade vai aparecendo. Sabe, Fernando, a UDESP, eu não sei se todos sabem, mas ela foi um projeto que foi premiado em 2011, se eu não me engano. Nós ganhamos o prêmio Governador Mário Covas no quesito inovação e contribuição para o setor público.
Então, a Udesp é uma iniciativa do tribunal, né? A gente vai falar sobre inovação naquela época. Era inovação, continua sendo inovação, ela vem inovando na forma de fiscalizar, né? Estamos no Udesp fase 5, cuidando do terceiro setor, temos fase 4, cuidando de contratos. Então, é uma evolução, sempre a Udesp, ela foi uma inovação lá atrás e ela continua inovando na forma de fiscalizar. É uma inovação permanente, a gente vai falar sobre isso. Então são 34 diretorias sob a orientação do nosso querido Dr. Germano, sob a orientação da STG. E assim, seguindo na carreira, foi assistente técnico de gabinete da 4ª Diretoria de Fiscalização, passou para a assessoria da STG no final dos anos 90, em 1997, foi para o gabinete do conselheiro Renato Martins Costa, hoje o nosso conselheiro decano desta casa, e foi chefe do GTP em 3 oportunidades, 2004, 2012 e 2018, chegando ao posto de secretário-diretor-geral no ano de 2024. E em paralelo ainda tem tempo, não é, Germano, para outras atividades como a presidência do Conselho de Administração do Instituto de Câncer Dr. Arnaldo, do qual também tenho alegria de fazer parte num projeto paralelo, porque a gente, além de cuidar do que é ordinário, nós temos ainda que pensar nas outras pessoas, né, no extraordinário. Fernando, eu acho que nós estamos aqui de passagem nessa vida, com uma missão que é a gente ir aperfeiçoando o que somos. Melhorar a cada dia como ser humano, poder ser mais contributivo, trabalhar solidariamente. Não é? Eu acho que o ser humano tem em si essa vocação. E fazer um mundo melhor, eu acho que é a obrigação de todos, né? Tem uma frase que eu gosto muito, uma pergunta que eu faço, né? Sabe quem pode melhorar o mundo? Você. Então eu vivo essa frase diariamente. Eu quero tentar melhorar um pouquinho o mundo e como fazer? Através de atividades filantrópicas, ajudar quem precisa, ajudar os necessitados, não é? Lá no Instituto Dr. Arnaldo nós estamos falando de uma entidade que atende só pacientes do SUS, atende só pobres, não é? Há pessoas que chegam lá no instituto para fazer uma quimioterapia, não têm o dinheiro para voltar para a sua própria casa. A condução. Entendeu? Então, é uma atividade que acho que dignifica muito a todos nós, né? Um trabalho voluntário, diga-se de passagem, né? Nós não ganhamos nada para isso, nós oferecemos aqui, cada um pedacinho do seu conhecimento para contribuir com aquela instituição. Isso é maravilhoso, é muito bom. E falando dessa evolução humana, Germano, como é que o Germano de hoje, que está aqui comigo, evoluiu em relação ao Germano lá de fevereiro de 2024, depois desse tempo todo liderando um setor tão importante como é a STG? Fernando, eu posso dizer que eu evolui bastante nesse período profissionalmente e pessoalmente. Mas o ser humano, a evolução do ser humano, não dá para você medir a partir de um determinado período apenas, né? Você mesmo historiou aí a minha carreira no tribunal, né? Por cada lugar que eu fui passando, eu fui adquirindo conhecimentos. A evolução do ser humano, eu acho que ela tem diretamente a ver com essa capacidade de adaptação às situações que se apresentam, né? As diferentes visões que você pode ter sobre uma mesma coisa em períodos diferentes e dependendo do lugar onde você está, né? Eu lembro lá na 7ª DFO, Diretoria de Fiscalização Orçamentária, sob o comando da doutora Ianeco, e depois indo para a 4ª Diretoria de Fiscalização, sob o comando do Dr. Pedro Turuda, a visão do auditor, ela é restritiva em relação à interpretação da lei, né? Depois, saindo de lá, em 97, vindo para a assessoria da SDG, a visão do assessor ela é um pouquinho mais diferente, né? Permite interpretações diferentes, não só da lei, como do fato também, não é? E terminando com a participação num gabinete de conselheiro, né? O gabinete do conselheiro Renato, onde lá se saíam decisões nos casos
que eram postos, né, a partir da atuação da fiscalização, da assessoria, parecer do Ministério Público de Contas, né, e uma visão mais ampla. Isso permitiu a mim, mesmo no GTP, né, veja, aí saindo de estilingue a vidraça, Pois é. não é? Porque no GTP nós tínhamos aí uma função de fazer parecer nos processos administrativos do tribunal, os processos de Nossos compra, mesmos. processo de prestação de serviços, passando a entender qual é a dificuldade do administrador, não é? O presidente do tribunal, ele larga a sua função jurisdicional e passa a ter que administrar o tribunal, passa ele a ser ordenador de despesa, passa ele a contratar serviços, obras, fazer compras de tudo que a gente precisa de material para funcionar o tribunal, né? E então a gente pôde ter também no GTP, eu por 3 vezes exerci a chefia do gabinete técnico da presidência honrosamente e pude ter essa vivência, né? Estar do outro lado da mesa, né? Então isso tudo vai formando a nossa base de conhecimento, né? Vai formando o nosso, vai mostrando o nosso desempenho pessoal, o nosso desempenho profissional, vai nos aperfeiçoando como pessoas. E eu acho que por ter passado por todas esses setores, isso criou um facilitador para o que eu vinha enfrentar na SDG nesse ano e meio, um setor que ele se relaciona com todos os setores da casa, Fernando. Uhum. Então, veja, a gente se relaciona tomando conta da fiscalização dos departamentos, mas ao mesmo tempo a gente se relaciona com a administração que supre as nossas necessidades, a gente se relaciona com o setor de tecnologia de informação que também atende às nossas necessidades por meio da criação de sistemas para que a gente possa trabalhar. Sim. Interagimos com a comunicação que traz a nossa imagem para o público da melhor forma possível. Interagimos com os gabinetes de conselheiro, porque esses são nossos clientes em termos jurisdicionais. O que nós produzimos aqui vai para os gabinetes dos conselheiros, passa pelo Ministério Público de Contas. Veja, é uma interação com o corpo de auditores, conselheiros substitutos. Então, interagimos com a presidência. Então, passa por uma interação, planejamento estratégico, porque não dizer controladoria, né, que nos fiscaliza como nós fiscalizamos os outros. Então, isso veja, quando o próprio jurisdicionado não vem buscar. Eu ia chegar lá, Isso, olha, veja que gama de setores, né, de atuação. E é impossível você não ter um desenvolvimento pessoal e profissional quando você ocupa um cargo desse, né? E aí, óbvio, podendo chegar ao contato com os jurisdicionados e ver o que eles precisam, cada um, para poder melhor executar as suas funções, não é? Nós vamos lá, nós fiscalizamos, nós cobramos, mas nós também procuramos orientar. Isso é muito importante. Nós falamos de algumas áreas, né? A tecnologia, Germano, e a inteligência artificial, elas estão transformando o mundo. Sim. E aqui também, a forma como que os órgãos de controle atuam, falando no sistema de tribunais de contas como um todo. Nós aqui em São Paulo, de que forma que a gente tem buscado incorporar essas inovações para otimizar a fiscalização, para garantir a transparência dos gastos públicos? Certo, a gente já falou aqui da Audesp, né, a Auditoria Eletrônica, um setor que reúne todos os dados que são encaminhados pelos jurisdicionados. Esses dados são avaliados por sistema, né, sistematizados, não é? E sai de lá um resultado, um produto, que é uma análise de cruzamento de dados, que é feito ali, uma análise já preparada para que a fiscalização possa, a partir daí, também atuar, não é? Não existiu até aí a mão humana, então não tem interferência, não tem vontades de ninguém, entendeu? O sistema reúne as informações, as cruzas, apresenta lá uma avaliação que é posta para a fiscalização para que ela possa trabalhar em cima daquilo, né? Isso independente, naturalmente, de permitir que cada setor fiscalizatório tenha aí a escolha daquilo que vai fiscalizar,
Segundo, também as próprias coisas que acontecem nas suas regiões. Por exemplo, nós temos uma demanda numa regional de Araçatuba que pode ser diferente. Lá naquela região, a demanda pode ser maior em termos de ensino. Numa região, por exemplo, das Baixadas, pode ser defesa civil, o foco naquele momento, não é, que direciona a atuação da nossa fiscalização. Sem prejuízo disso, a tecnologia tem contribuído muito por meio da criação de sistemas, né? Então nós temos... Isso até garante mais tempo para o auditor poder pensar dessa maneira, se preparar melhor. Preparar melhor a sua fiscalização, né? Nós temos aí os painéis, não é? Sim. Os painéis que permitem avaliações sobre cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e por meio dos quais a gente emite alertas para as prefeituras quando eles descumprem qualquer limite que esteja na lei, né? Nós temos aí o painel das câmaras, né? Que traz aí informações como o número de vereadores, número da população, qual é a arrecadação do município, informações sobre quadro de pessoal. Então são várias ferramentas postas à disposição da fiscalização que estão lá porque existe a tecnologia da informação. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não pode esquecer que temos aí nossa Ania, né? Exatamente. Uma ferramenta importantíssima. Criada aqui dentro. Exatamente, criada por nós E aqui replicada dentro. em outros órgãos, né? Por meio de parcerias e termos de cooperação. Sim, o que é, inclusive, para nós muito significativo, né? É importante que a gente também possa alimentar essa rede de controle externo a partir daquilo que a gente faz. Recebemos deles também, é verdade, Sim. né? Mas quanto mais a gente se desenvolver e puder espalhar esse desenvolvimento para outros tribunais, por que não? Melhor, né? Melhor a qualidade do controle, não é? Então, é fundamental reconhecer que o setor tecnológico, o avanço do setor tecnológico permitiu que a gente aprimorasse a nossa fiscalização. Agora, quando a gente fala, Germano, daquele encontro com o jurisdicionado, né? Nós fizemos esse ano, está no canal no YouTube, no nosso canal no YouTube, as 20 plenárias, no mês de setembro elas estão sendo postas, uma por dia. As 20 plenárias que fizemos pelo interior de São Paulo, 20 cidades visitadas, representando cada uma as 20 unidades regionais que nós temos. É um grande, talvez não, obviamente o maior evento realizado pelo tribunal fora de sua casa, no sentido de quilometragem, que deu mais de 10 mil quilômetros de estrada rodada, que é um evento da SDG, das unidades regionais, dos departamentos de supervisão da fiscalização e também com o apoio das DFs. Só que eu brinco que, além de ser um evento da SDG, é um baita evento de comunicação, puxando para o meu lado, porque eu tenho alegria, eu, Lucas, que viajamos, o Paulo Leão também viajou. Que coisa incrível que é você poder ter esse trabalho de comunicação e cooperação entre o tribunal e os municípios que são fiscalizados. A sua participação, porque eu brinco que eu faço aquela primeira parte do evento, uma abertura solene, com a presença de muitos dos nossos conselheiros, né? Sempre temos o presidente ou a presidente, né? Outros conselheiros que vão às regiões, deputados vão, secretários vão, né? Os prefeitos estão na plateia, os prefeitos das cidades que nos recebem estão na nossa mesa, e a gente faz aquela solenidade e dá para a gente entender o que pensam os conselheiros institucionalmente, como é que o tribunal está atuando. Ponto. Eu termino aquela parte, entrego o microfone para você, que começa uma aula com os técnicos do tribunal também, em uma qualidade tão alta. Como é que essa interação, essa troca de conhecimentos ajuda, né? Faz promover uma melhor aplicação dos recursos públicos, evita irregularidades para quem está ali sentado assistindo e entendendo o que o tribunal tem a falar sobre os assuntos que são chaves naquele ano? Fernando, eu tive a oportunidade de participar apenas de dois ciclos de debates, né? O ano passado e esse ano.
mas nós já estamos no 29º. É. O que mostra que o tribunal sempre se preocupou com a capacitação do seu jurisdicionado. Sim. Né? Mais do que essa função fiscalizatória, né, de verificar o gasto, de verificar a legalidade da despesa, tão importante quanto isso é essa função pedagógica do tribunal. Levar ao jurisdicionado conhecimento, para que aqueles que lidam com o dinheiro público possam conscientemente aplicá-lo, melhor realizar as políticas públicas, né? As prefeituras precisam ter condições de melhor avaliar, de melhor pensar as suas políticas públicas. Então é um evento colaborativo. O ciclo de debates, ele permite que o jurisdicionado conheça aquilo que o Tribunal de Contas pensa, por exemplo, acerca do terceiro setor, acerca da nova lei de licitações, permite que a gente vá dizer ao gestor das câmaras municipais, a mesa diretora, presidente de câmara, o que pode e o que não pode, em termos de remuneração, em termos de quadro de pessoal, não é? Em termos de pagamento de horas extras. Então, nós ali é uma difusão de conhecimento vasta, é uma oportunidade que a gente tem para treinar o nosso jurisdicionado e, por que não, nós mesmos nos aperfeiçoamos nesses ciclos. Quando a gente recebe deles a demanda. Toda a orientação que é dada no ciclo de debates, ela é preparada por meio de perguntas que os jurisdicionados enviam previamente para nós. Entendeu? Então não é uma construção que sai da espontânea, do que a gente acha que deve ser, não. É da necessidade da localidade. demanda. É da demanda que eles têm. E aí nós vamos em cada regional, em cada região, levando esse conhecimento. Uma fala que eu gosto muito é do Dr. Marco Aurélio Bertaioli. Ele fala: é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo saindo da Avenida Rangel Pestana e se instalando aqui no interior, nessa região, para trazer o conhecimento. E é exatamente e isso. é exatamente isso que acontece, né? Permitir um pouco também, naquela reunião antecipada que o Dr. Roque promoveu esse ano, né? Que os prefeitos venham falar das suas aflições, não é? Nós vimos o prefeito ali reclamar, bravejar, mas nós vimos o prefeito ali encher os olhos d'água porque dizia: não tenho recurso para tratar da minha população. Não é? Veja, esse nível de contato que o ciclo de debates permite a nós. E para capacitar não temos só o ciclo de debates, né? É importantíssimo, é fundamental. Mas veja, nós temos aí esse evento que nós fizemos na Alesp, por exemplo, já falando sobre a lei de licitações e falando, semana retrasada, sobre o terceiro setor. 600 pessoas na Alesp. Lotado o auditório. 2 auditórios, mais um anexo e público, curiosamente, organizações sociais. Estavam lá os servidores, estavam lá dirigentes de órgãos, mas estavam principalmente pessoas das entidades querendo ter conhecimento, né? Veja, nós fiscalizamos a aplicação dos recursos que são repassados a essas entidades. E é bom saber que as entidades também têm interesse em saber o que o tribunal pensa sobre isso, não só na hora do julgamento, Sim. mas agora, onde nós estamos formando a nossa... nós estamos recebendo uma base de dados para poder formar a nossa fiscalização, para poder planejar a nossa fiscalização e para poder ir lá fiscalizar. Então, isso para nós é bastante importante, né? Doutora Cristiana, com o doutor Marco Aurélio, com o doutor Dimas e doutor Renato, comandarão um evento que nós vamos ter agora, né? Capacita Ação. Simultaneamente em 4 cidades do estado. Exatamente, dia 22, para falar sobre lei de licitações, com um mesmo programa a ser apresentado simultaneamente em todos os lugares. Será dito a mesma coisa, ao mesmo tempo, para milhares de pessoas.
não é? Então, Eu já soube que Araraquara precisou mudar o endereço, exatamente, porque já tinha dado o número de inscritos. exatamente. Então há esse interesse também, né, Claro, dos claro, claro, jurisdicionados, claro. dos fiscalizados por nós. Porque é como se fosse na nossa vida, para quem está nos assistindo, vá ao médico. Ouça o médico quando ele fala assim: olha, não coma tanto açúcar, né? Dá uma maneirada nos embutidos, É por no álcool, para depois você não vir aqui remediar a situação, É por aí, né? É para por você aí. não ter que vir aqui com totalmente o teu organismo destruído para ver o que dá para fazer com o que sobrou. Fernando, sabendo das dificuldades, né, da administração, principalmente das pequenas prefeituras, né, antes da gente ir lá cobrar, fiscalizar, cobrar, você está fazendo errado, não é para fazer assim, nós temos que dizer para eles, olha, está aqui, faça assim, esse é o modo certo. Antes da gente fiscalizar, a gente tem que capacitá-los. Então, é com esse empenho que a gente também trabalha aqui no tribunal. Germano, eu tenho 5 minutos praticamente para acabar o programa. Eu vou embutir umas perguntas Tá aqui que bom, eu vamos ver tinha, se eu... que eu acho que são importantes. Eu quero olhar para o futuro do tribunal, né? Nós temos aí 101 anos completados, né? Uma instituição centenária. O que você vê para os próximos anos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? As metas, as iniciativas que você espera implementar para fortalecer? E já embuto uma questão que é, nós falamos dessa qualificação dos jurisdicionados, a qualificação dos nossos técnicos, cada vez mais buscando se qualificar, o tribunal preocupado cada vez mais em oferecer, né? Nós tivemos recentemente aqui a formatura do mestrado, né, do profissional Profissional, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, onde o servidor não precisa gestão e custear políticas gestão de públicas. políticas públicas, e saíram de lá trabalhos que serão apresentados nesse programa. Eu vou conversar com Que os bom, nossos mestres, agora que legal. posso chamá-los de mestres, que já estão devidamente graduados, para assuntos que são latentes. Esse é o futuro do tribunal? Sim, Fernando. Você falou desse que teve a formatura o mês passado, mas nós podemos falar de outro que começou há 15, não, semana passada, na verdade, onde nós estamos fazendo uma especialização em concessões e PPPs. Tá? 150 horas. 150 horas, vai de agora até maio do ano que vem. Uhum. O produto desse curso é uma coisa muito interessante, são 60 servidores, mais ou menos. O produto é um material que vai ser produzido para constar do nosso manual, que vai ser espalhado para os jurisdicionados, entendeu? Não fica só na teoria, nós vamos tentar avançar na prática. Aplicação prática. Não é? Então, isso é muito importante. O tribunal se preocupa mesmo com capacitação e há muito tempo, né? A Escola de Contas foi criada em 2004 e antes dela existia a Coordenadoria de Capacitação e Aperfeiçoamento, não é? Tudo que foi feito pelo tribunal até agora foi muito bem feito. Da Constituição de 88 para cá, a Constituição elevou o padrão do tribunal, o status Deixando muito constitucional do claro. tribunal, entendeu? Foi muito bem aproveitado pelos dirigentes que até agora conduziram o tribunal. Dr. Sérgio, que assumiu aquela época, trouxe a fiscalização até agora. Tudo que se tem em termos de fiscalização podemos atribuir ao comando do tribunal, junto com o Dr. Sérgio. E agora a gente precisa pensar também em como levar daqui para frente, né? Então, colocamos no planejamento estratégico aqui, agora, pilotos sobre aplicação de NBASPs, uma coisa importantíssima, né? Que talvez modifique um pouquinho a forma que a gente tem de fiscalizar. Vamos colocar agora no planejamento estratégico, em breve, o Plano Global de Fiscalização, onde nós trabalharemos um pouco mais focados em eixos, entendeu? E de uma forma mais uniforme. Então, estamos sim pensando no futuro da fiscalização do tribunal, em como nós vamos fiscalizar e aproveitando o que tem de melhor no tribunal, que é a capacidade dos seus servidores, a boa formação dos seus servidores, a boa dedicação dos seus servidores, esse material humano que nós temos qualificadíssimo, que é o que traz a essência dos trabalhos do tribunal. A partir deles é que a gente projeta um futuro melhor,
não esquecendo que vamos receber aí também, em função do concurso público, que É verdade. está terminando o processo seletivo, né? A expectativa é que em janeiro a gente receba por volta de 100 servidores, não é? Então, veja, temos que capacitar 100 servidores, não é? E como fazer isso? Se não através dos recursos tecnológicos, através da estrutura da administração do tribunal, né? Do setor de administração do tribunal. Eu termino esse nosso programa lembrando e falando dos nossos servidores, né? Eu que estou aqui há quase apenas 4 anos, eu me lembro de uma tirinha de jornal de 2 operários apertando um parafuso numa porca e um virando para o outro falando assim, amanhã eu me aposento. Aí o outro pergunta para ele, o que você vai fazer? A primeira coisa assim, eu vou seguir até o fim dessa esteira para ver o que eu faço. O que termina aqui? Né? Aqui não, os nossos servidores sabem muito bem do que fazem, da importância daquilo que fazem, e isso se reverte no bom uso do dinheiro público. Né? Seria o ideal se não precisasse haver um Tribunal de Contas para fiscalizar. Mas que bom que há. Então você que nos acompanha, que nos assiste, valorize as instituições, valorize esse trabalho que é feito e venha conhecer dessa maneira, assistindo ao nosso programa, assistindo às sessões, elas são públicas, elas são abertas, transmitidas, como é na Câmara Municipal da sua cidade, como é na Câmara Federal, como é em todos os lugares. De hoje, inclusive, estamos gravando aqui, no auditório Genésio Moura, que é uma das áreas do Tribunal de Contas. Nós estamos fazendo um tour pelas áreas do Tribunal de Contas para as pessoas conhecerem um pouco mais a nossa casa. Muito obrigado, meu amigo Germano. Que satisfação conversar com você mais uma vez. Eu que agradeço, Fernando, essa segunda oportunidade. É a primeira no Auditório Nobre. Sim. Essa aqui no Auditório Genésio. Obrigado por me permitir falar um pouco mais, né, sobre mim, sobre a fiscalização, sobre o tribunal. Eu é que agradeço essa parceria, essa amizade que foi se consolidando, né, Fernando? É verdade. Ao longo desse último ano e meio que eu estive à frente da SDG. Obrigado uma vez mais. A você que nos acompanhou até agora, o meu agradecimento sincero. Terminamos esse programa podendo levar um pouquinho mais do que é o Tribunal de Contas, a sua importância. Você, cidadão, cidadã, tome par daquilo que é de direito seu, saber das coisas, participar das coisas, para aí sim cobrar mudanças e melhorias. Quer saber mais sobre nós? tce.sp.gov.br e @tcesp nas redes sociais. Até o próximo programa.